Bom, galerinha do canal Brasil Notícias, mais informações. 6 de junho de 2019, nós vamos tratar agora do decreto de armas. A AGU saiu em defesa desse decreto e garante que ele atende às necessidades e os anseios e as vontades da população brasileira. Vamos à matéria. Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto e não esquece do sininho das notificações. Seja muito bem-vindo ao canal. Decreto sobre armas atende a demandas da sociedade, diz AGU. A Advocacia Geral da União, AGU, enviou nesta quarta-feira, dia 5, ao Supremo Tribunal Federal, STF, uma manifestação em que defende a validade do Decreto Presidencial 9.785, que ampliou as possibilidades de compra e posse de armas no Brasil, vinculada... Pula isso aqui... No parecer, o advogado-geral da União, André Mendonça, escreve que o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro visa viabilizar o cumprimento da legislação sobre o assunto e foi editado em atendimento às demandas da sociedade brasileira observadas no contexto atual. Pula. A manifestação foi enviada à ministra Rosa Weber, que é relatora de duas ações que contestam a constitucionalidade do decreto, abertas pelos partidos Rede e PSOL. Olha lá, o PSOL. O PSOL defende criminoso, o PSOL defende dinheiro para criminoso, o PSOL defende benefício para bandido que está preso, agora só não defende o direito à defesa do cidadão brasileiro, né? Mas, paciência, né? Bom, vamos lá, Rede Pessoal aqui. As siglas questionam tanto o Decreto 9.785, publicado em 7 de maio, como o 9.787, que em 21 de maio mudou alguns artigos da norma anterior. Ele só não questionaria se o Bolsonaro fizesse um decreto dando posse de arma a bandido. Aí não, aí tudo bem, não teria nenhum problema. O AGU citou o referendo de outubro de 2005, em que 63% dos eleitores rejeitaram a proibição da comercialização de armas de fogo e munições em território nacional, o que demonstra que a maioria dos brasileiros é contrária à restrição, é contrária à imposição de restrições excessivas à aquisição de tais materiais. Você vê que é engraçado nessa história. Você vê que assim, eles dizem que é inconstitucional o Bolsonaro ir lá e facilitar o porte de arma, a posse de arma ao cidadão brasileiro. Agora, não é inconstitucional 63% dos brasileiros votarem contra a proibição e a restrição das armas naquela época e mesmo assim eles tornarem o mais difícil possível o brasileiro a ter acesso à arma. Então isso é engraçado, né? Fazer o que o povo quer é inconstitucional, fazer o que eles querem é que é constitucional. Ele acrescentou que a eleição de Bolsonaro em 2018 confirmou essa vontade popular. Mendonça escreveu ainda que o decreto é compatível com as normas legais sobre legítima defesa, como forma de proteção da propriedade, da vida e da incolumidade física do indivíduo e de sua família contra atos injustos e ilegais. Volta aqui. Ilegais de violência e opressão. O AGU pede que o STF rejeite completamente as duas ações dos partidos, alegando, entre outras razões, que elas foram protocoladas antes das alterações protocoladas antes das alterações promovidas pelo segundo decreto e, portanto, teriam assim perdido o objeto. No segundo decreto, o governo fez alterações relativas ao veto ao porte de armas de fuzis, carabinas ou espingardas para cidadãos comuns e as regras para transporte de armas em voos, que voltaram a ser atribuição da Agência de Aviação Civil, ANAC, por exemplo. Tá aqui a matéria, né? PSOL e Rede querem que você continue à mercê dos bandidos, né? Não respeitam o referendo de 2005, isso aqui está bem claro, né? Tanto que, mesmo o povo votando para continuar o acesso às armas, eles foram lá, não podiam proibir, mas criaram toda a regra
toda a burocracia possível para impedir que você tivesse o acesso à arma, né? Não, a gente não pode impedir o cara até, mas vamos dificultar. E agora o Bolsonaro quer atender o anseio da população, inclusive era a promessa dele nas eleições. Vocês veem como eles são anti-cumprimento de promessas, né? É engraçado isso. Porque se eles fossem um partido decente, eles imaginavam, não, o presidente Bolsonaro na campanha prometeu, o povo votou nele por causa dessa promessa, então não vamos mexer nisso. Não, é justamente porque um político hoje, né, um presidente da república hoje, resolve cumprir com o que promete nas eleições, aí não pode. Você vê como é que é o nosso Brasil. Prometer e não cumprir, pode. Não tem nenhum problema, você não vê nenhuma ação deles brigando para o Bolsonaro cumprir uma promessa de campanha. Não, vocês não vê. Vocês vê eles brigando porque o Bolsonaro quer cumprir as promessas de campanha, né? Então, a gente começa avaliando, eu falei isso em outro vídeo, que esse mandato é o mandato que a gente vai usar, é o mandato para a gente avaliar realmente quem é e quem não é a favor do povo. Porque você vê o presidente da República fazendo o possível para atender para cumprir tudo aquilo que prometeu durante o seu período de campanha. E o povo está ansioso por isso daí. Porque o povo votou nele. E aí, em contrapartida, você vê alguns partidos, como o PSOL, PT, PCdoB, PSB, né, PDT, que tentam travar, né, o cumprimento daquilo que o presidente prometeu. Então é um ano para nós avaliarmos, porque a gente vai ver quem realmente defende o cumprimento das promessas e quem é contra. Então aqui nós já estamos vendo que PSOL e Rede são partidos contrários ao cumprimento da promessa. Se o cara prometeu e o povo votou no cara, é porque o povo quer que aquilo seja cumprido. Eu pergunto para vocês, o que vale no nosso Brasil? A vontade de políticos ou a vontade do povo que elege esses políticos? É óbvio que é a vontade do povo, porque a gente vota num político para ele atender os nossos anseios. E se o povo votou no presidente da República como sendo Bolsonaro, porque o cara prometeu a liberação de armas, então isso aí tinha que ser respeitado. Eles governam o país, mas são os nossos objetivos que têm que ser atendidos. Então, parabéns à AGU, né, por essa questão de apoiar o presidente da República. Eu acho que isso é muito saudável e muito inteligente, né, do procurador-geral da AGU ali, né, do representante da AGU, porque o povo não quer outra coisa, o povo quer que as promessas sejam cumpridas, e essa é uma delas. Eu acho engraçado que é que eu falei para vocês no meio do vídeo. Você pega o PSOL, por exemplo, eles defendem tudo que é favorável a criminoso, a bandido. Você pega lá o Marcelo Freixo, o cara tem um monte de coisa só voltada à prisão. O PSOL tem projeto para soltar preso, para desafolgar, né, para desinchar o sistema carcerário. Como é que vai desinchar o sistema carcerário? Soltando bandido. Enquanto o brasileiro quer bandido preso, os caras querem soltar bandido. Enquanto o brasileiro está aí a pendenga de uma crise de aposentadoria, porque daqui a pouco a gente não vai ter dinheiro para poder pagar os aposentados nem os beneficiários, o que o pessoal quer? Dar benefício para bandido. Quer dizer, você vê que toda a preocupação do pessoal não é com o cidadão de bem, é com o bandido. É o tempo da gente abrir os olhos na próxima eleição, não votar nesse povo. Brasil, eu falo para vocês, tem tudo para ir para frente, tem um presidente que está de olho no futuro. Agora, o problema é que nós temos partidos que continuam apegados às velhas práticas e à corrupção do passado. E não querem, nem se preocupam com o povo brasileiro. Canal Brasil Notícias.